Muito bem, Piperno, antes do seu comentário aqui, deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete para entender um pouco o que pensa a audiência aqui do nosso 3 em 1 a respeito justamente de qual que é o retrato que representa melhor a opinião dos eleitores brasileiros hoje. As pesquisas eleitorais que a gente está divulgando aqui ou o número de seguidores na internet, a questão do engajamento e a participação também da internet nesse processo eleitoral. 8,1% está dizendo que representa mais a opinião dos brasileiros as pesquisas e 91,8% os seguidores na internet e todo o engajamento. Piperno, por favor. Boa tarde, Paulo, os colegas. Inicialmente, agradecer a audiência ilustre de Rodrigo Constantino, mas eu quero dizer, Constantino, que eu acredito, e aliás eu e muito provavelmente o ministro Ciro Nogueira, que recentemente nas páginas amarelas da Veja, ele anunciou até um cronograma do que aconteceria com as pesquisas, né? Ou seja, enfim, quando Bolsonaro se aproximaria de Lula, quando ele empataria e quando ele ultrapassaria. Até hoje, nenhuma das previsões dele se confirmou, mas ele mostrou lá que acredita, sim, coisa que, aliás, Arthur Lira já fez também. Respondendo à sua dúvida, sempre sou muito franco e honesto em relação a tudo e particularmente em relação a isso. Eu não acredito que a eleição vá se encerrar no primeiro turno. Agora, pode acontecer. As pesquisas elas estão apontando que enfim, o Lula está muito próximo, está naquela fronteira. Mas eu não acredito, Constantino, por duas razões. Eu ainda acho que há espaço para que o presidente Bolsonaro avance um pouquinho e muitas das pesquisas elas não estão apontando com clareza quanto os candidatos nanico somam. Porque eu não sei se a soma deles dá 1%, dá 2%, dá 2,5%. O que muitos institutos têm feito é dizer que nenhum deles pontuou, nenhum deles chegou a 1%. Acredito nisso. Agora, eu quero saber quem tem 0,3%, quem tem 0,6%, porque somando isso, pode dar um bolo lá de 2%, 3% e isso impedir a definição no primeiro turno. Em 2018, por exemplo, Bolsonaro passou um pouquinho os 46%. Talvez, se não tivesse algum outro candidato pequenininho, ele poderia fechar o primeiro turno. Claro que a gente nunca vai saber isso. Então, Piperno, tem a margem, né? A margem, ela explica também esse seu ponto, né? Porque... Claro. Não, então, a margem, Paulo, ela serve até para acender essa dúvida. Mas antes da margem, eu gostaria de saber quanto os candidatos nanicos têm. Agora, eu fiz essa simulação de voto válido em segundo turno, e aí eu vou concordar com o Rodrigo Constantino, que é óbvio que é uma outra eleição, para mostrar que todas elas estão apontando resultados muito parecidos. Porque a diferença nessas 4 pesquisas do que Lula teria entre o piso e o teto é de 2%. Nos levantamentos de primeiro turno, que esses 4 institutos, todos eles idôneos, apontaram, Lula tem 43, 44, 45%. Bolsonaro tem de 32 a 37, aí ok, tem uma variação um pouquinho maior, mas também nada assustador. Então, eu queria dizer o seguinte, nenhum deles está apontando nenhum número absurdo e tão discrepante assim. Prova disso é que o Lula tem mais ou menos o mesmo percentual em todos. E aí eu só quero dizer uma última coisa em relação ao fato de que o diretor de um ou de outro pode ter trabalhado nessa ou naquela campanha. É verdade. Todos nós somos profissionais e já trabalhamos em outros endereços, assim como esses executivos de pesquisas. O que mudou de nome, o IPEC, não é que o Instituto mudou de nome. O Instituto foi negociado com um grupo estrangeiro. Aí profissionais que trabalhavam naquele instituto decidiram fundar outro. E o Paraná Pesquisas, por exemplo, que é um outro instituto importante, ele foi contratado, ele presta serviço para o governo federal. O que não quer dizer que ele deixe de ser idôneo por conta disso. É mais um cliente.